na segunda-feira, né? Para começar bem a semana, então vamos só sentando confortavelmente, traz esse conforto, esse acolhimento, não precisa fazer nada agora, só trazer essa abertura, essa disponibilidade para estar aqui. Então, vai fazendo pequenos movimentos e vai sentindo seus músculos soltando, os músculos do rosto, das costas, dos ombros, da coluna lombar, principalmente, né? Pode sempre, pode carregar um peso ali maior, né? Se você quiser também prestar atenção nas pernas, nos pés. Veja se quer mudar aí a posição onde você está. Vai respirando, deixando o ar entrar com tranquilidade nos pulmões, preenchendo os pulmões, preenchendo ali o ventre também, sem forçar. E vai deixando esse ar sair e que ele possa levar também tudo que está parado aí dentro, todos os pensamentos, emoções, percepções, sensações, toda essa energia que poderia estar aí parada há algum tempo, e agora você vai liberando isso conscientemente, com tranquilidade, com equilíbrio. Então, a gente vai buscando esse contato com o nosso elemento terra, percebendo a base onde a gente está agora. Pode ser os seus pés, pode ser o quadril, pode ser a cadeira onde você está sentada, ou a sensação de estar pisando no chão. O que vier para você agora. A própria coluna. É como se você fosse uma montanha. A montanha não está totalmente parada, ela parece que está imóvel, mas na verdade tem muito movimento dentro dela, na superfície dela tem muita vida, tem água correndo, os bichinhos, né, que moram dentro dela. Então, é esse tipo de estabilidade, não de imobilidade, né, mas dessa sensação de refúgio, de estar segura, de estar bem em você mesma. Independente se você está com alguma dor, independente se você está com algum problema físico, tudo isso é transitório, tudo isso vai passar, mas essa estabilidade ela pode ser acessada sempre que você precisar, se você souber o caminho. Para saber o caminho, a gente precisa estar em relação, estar em contato com esse templo interior. Só respirar, nada para fazer. Só se assentar em você mesma. Aceitar a realidade como ela se apresenta exatamente nesse momento.
Perceber que o que dói é a persona, são os papéis. Quem está sofrendo, quem está com raiva, quem está triste, quem está cansada, é um papel que você desempenha. Você é muito mais do que esse papel. Então, perceba a dor, perceba que talvez você esteja passando por um momento delicado, ou difícil, ou até mesmo de dor física, né? E com isso, admitindo que talvez não esteja muito fácil, você pode se acolher, ao invés de ficar se julgando, ao invés de ficar pensando no que você deveria fazer para sair disso, resolvendo e se obrigando. E com esse acolhimento, com essa aceitação, com esse abraço caloroso que você pode dar para si mesma, você também pode começar a perceber isso que você é, além desse papel que está sofrendo. Essa confiança nessa 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 verdade incontestável de que você não é só isso. Se você fosse só isso, você sempre seria igual. Então, como você não é só isso, você vai muito mais além. Você pode também entregar essas dificuldades para esse ser que vai além. Vai além, não se trata só de quem você acha que você é. Não é o meu eu maior, não é o meu cosmos. É algo que une todas nós. Então, você pode até pensar numa imagem, pode ser, por exemplo, Nossa Senhora, pode ser Tara, pode ser a Grande Mãe. Você pode pensar numa imagem que fizer mais sentido, onde você sente esse acolhimento, que você pode entregar você, esse papel que você executa, e vai trazendo esse alívio também, essa intenção, né, de deixar as coisas mais leves, como elas realmente são. E assim a gente vai abrindo o nosso encontro, agradecendo por essa oportunidade da gente estar junto, que todo nosso encontro, tudo que for dito, tudo que for ouvido, toda a nossa prática depois também do encontro, quando a gente começar a olhar para a nossa vida e lembrar do que foi visto, sentido, ouvido aqui, que possa não só beneficiar a nós mesmas, mas também a todas as pessoas que estão à nossa volta. Com isso a gente vai
Voltando aqui, abrindo os olhos. Tudo bem por aí? Então, vamos lá. A gente está na página 208, corrigindo seu filho ao incentivar a autocompaixão. Vamos lá. Muitos pais se perguntam como fazer para disciplinar seus filhos quando eles saem da linha. Ao mesmo tempo, querem ajudá-los a ser mais autocompassivos. Em primeiro lugar, é fundamental que você não critique duramente as crianças, nem faça com que elas se sintam envergonhadas por não atender às suas expectativas. Espera só um minutinho, gente. Pedindo. Vamos lá. O tiro pode, inclusive, sair pela culatra, como comentou o ator Jack Nicholson. Minha mãe nunca viu a ironia ao me chamar de filho da mãe. Nossa pesquisa mostra que a crítica contínua dos pais causa problemas sérios. Filhos de pais críticos são mais propensos à falta de autocompaixão, além de sofrerem de ansiedade e depressão na vida adulta. Como discutido no capítulo 2, as crianças internalizam a voz crítica dos pais e levam-nas consigo ao longo da vida. Embora nenhum pai queira que seu filho sofra, muitos acreditam que a disciplina só funciona se for contundente. Sem dúvida, a paternidade... Gente, como é que fala isso? Alguém sabe? Laissez-faire? Será que é em francês? Vamos lá. Então, é isso aí. Essa coisa aí que está escrita. Sem dúvida, essa paternidade aí, na qual as crianças nunca são repreendidas, dificulta o seu crescimento e desenvolvimento. Mas podemos definir limites claros e corrigir problemas de comportamento de forma gentil e compassiva. Isso faz com que as crianças entendam por que é importante mudarem seus modos sem se sentirem mal por terem cometido algum erro. A chave para as respostas compassivas às transgressões de nossos filhos é focar no comportamento real e não no seu caráter geral. Assim, enfatizamos que não somos definidos por falhas e deficiências. Estamos todos em construção, em um estado contínuo de aprendizagem. Também é importante validar as emoções subjacentes do mau comportamento do seu filho antes de tentar corrigi-lo. Vamos supor que seu filho, Neil, esteja jogando videogame e diga à sua irmã mais nova, Mary, cala a boca. Em vez de dizer, você é tão rude, Neil, por que você não pode ser mais legal com a Mary? Você pode tentar falar, eu percebi que você estava irritado porque o seu jogo foi interrompido, mas você fere os sentimentos da sua irmã quando manda ela calar a boca. Suponhamos que sua filha deixe um frasco de mel aberto sobre o balcão da cozinha para atender a ligação de um amigo. Em vez de exclamar, você é tão bagunceira, você pode dizer algo como, eu sei que você estava distraída com o telefonema, mas a gente não pode deixar rastro em todo lugar. Um pouco de humor pode funcionar ainda melhor aqui. Você quer que a nossa cozinha pareça uma cena de ataque de formigas assassinas? Se os seus filhos se sentirem compreendidos em vez de atacados, estarão muito mais propensos a ouvi-lo. Só falando oi para Sam e para Van, que chegaram agora. Ei, meninas, eu tô em deslocamento, então por isso que eu tô com a câmera fechada, mas eu tô ouvindo. Tá no...
Peraí, gente, tá super baixinho, mas... Vocês estão ouvindo bem? Tá melhor? Eu tô te Ai, então é ouvindo. comigo mesmo. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu tentar. Ai, que bom, tava conectado, eu desconectei. Pera. Vocês estão me ouvindo? Te ouvindo, Jô. Tá. Só que eu acho que eu não tô... O som ainda tá... Não tá no fone. Peraí. Aqui, eu vou... Agora sim. Tá, então vamos lá, vou continuar aqui. O aspecto principal é transmitir aos seus filhos que não há problema em cometer erros, uma vez que a imperfeição é parte da vida. Declarações como, ele é apenas humano, é natural ficar frustrado, e assim por diante, são boas maneiras de fornecer essa validação. Entretanto, não é apenas o que você diz que importa. O tom de voz é igualmente importante. Mesmo as crianças pré-verbais, inconscientemente, registram o significado emocional transmitido pelo tom de voz dos pais, amoroso, com medo, com raiva e assim por diante. Se o seu tom transmite um julgamento negativo, mesmo que suas palavras sejam neutras, é provável que seu filho ainda se sinta inadequado e envergonhado. Isso pode, então, provocar uma reação de fúria e de defesa, ou de defesa. Quem quer se sentir mal sobre si mesmo quando é muito mais fácil culpar alguém? Se você consegue fazer com que seu filho se sinta seguro para assumir uma responsabilidade pessoal por suas ações, por meio de uma linguagem compassiva, combinada com um tom gentil e cuidadoso, ele vai achar que é muito mais fácil reconhecer seu problema e comportamento e trabalhar para mudar isso. Nossa, você sabe que eu comecei a ter que prestar atenção na minha cara, porque eu não sei, né? Eu acho que eu melhorei um pouco nisso. Depois eu vou perguntar para o Daniel até. Mas principalmente no começo, nós dois, ele falava: você não sabe a cara que você faz. Que tipo assim, eu tô falando um negócio, mas a minha cara tá mostrando que eu não tô gostando daquilo, né? E aí eu comecei a perceber também isso com a Luísa, né? De eu estar falando alguma coisa, ou dela ter feito alguma coisa e eu nem falar, eu só olhar, sabe? Uma cara assim de, 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 de quem não tá gostando, né? E eu acho que isso pode ser pior até do que a palavra que você tá proferindo ali, né? Porque é pior, eu acho que é pior porque a cara, por exemplo, com a Luísa, né? Ela tá olhando a minha cara e ela pode estar sentindo aquilo 1000 vezes pior do que o que eu tô sentindo, né? Do que eu quero expressar também. Então, Cláudia, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. E a questão da cara é muito da educação que eu recebi. Então, o pai e mãe não precisava nem falar nada, era a cara que eles olhavam, e assim, e aí você falando, veio a imagem aqui, parece que eu estava vendo agora, vivendo de novo. Então, tão forte que ficou, né? Porque não precisava falar muito. Tanto que você fazia alguma coisa assim, eles estavam meio quietos, você já olhava, procurava a expressão deles, era de desaprovação, você já murchava, já ficava no cantinho, não precisava falar nada. Sabia que quando chegasse em casa ia ter. Ia ter sermão, ia ter tapa, ia ter alguma coisa. E como é forte, porque parece que eu vi aqui agora.
Uma hipótese que também vale a pena considerar antes de corrigir o seu filho é se suas próprias reações são ou não alguma forma de defesa do seu ego. É possível que você esteja se identificando com seu filho e, assim, sente que o mau comportamento dele fala de você? Quando seus filhos não conseguem ficar parados num restaurante, o problema é realmente o seu comportamento ou o julgamento das outras pessoas? Isso também é, né? A menos que você possa admitir a verdade para si e dar-se compaixão por essa reação muito humana, é provável que você não saiba lidar bem com a situação. Quando você é compassivo consigo, no entanto, atinge uma posição melhor para responder com compaixão ao seu filho. É isso, né? Quando a gente começa a perceber, não é assim, agora eu sei, então nunca mais vou fazer. Porque às vezes você não tá num dia bom, você sabe tudo isso, mas, meu, não tá com paciência. E aí é muito de treino, de perceber qual é o gatilho, né? Às vezes você não dormiu bem, e aí você está descontando uma coisa que num dia normal, que você está bem, seu filho, ou alguma criança, ou até alguma pessoa que você cuida, né? O que essa pessoa, em qualquer outro dia, isso que a pessoa faz, você vai lidar numa boa, mas tem dias que você não está bem e aquilo é a gota que transborda o copo de água, né? Então, acho que essa compaixão nesse sentido também, não é que agora você não pode errar e você nunca mais vai falar ou fazer, né, ter comportamentos ali com o seu filho ou com alguém que você cuida, que não serão, sei lá, repreensíveis, né? Que você mesma não vai olhar e vai falar, putz, eu não devia ter falado assim, né? Putz, não precisava ter feito isso. Mas é assim, é o treino, é a prática, né? Cada vez que você fizer e você perceber, já é um avanço. Pais de crianças pequenas. Criar bebês e crianças pequenas com necessidade constante de supervisão, alimentação regulada, birras e fraldas sujas deve ser um dos trabalhos mais desafiadores do mundo. Como a humorista Irma Bombeck comentou, quando meus filhos ficam selvagens e desregrados, eu uso um bom e seguro cercadinho. Quando se acalmam, eu saio. Os pais de crianças pequenas precisam de toda ajuda possível. Felizmente, quando você é autocompassivo, a ajuda está sempre à mão. Doutora Rebecca Coleman, psicóloga clínica na Austrália, desenvolveu um programa maravilhoso que ensina habilidades de atenção e autocompaixão para pais de crianças menores de 5 anos. O programa é chamado de Atenção Consciente dos Pais, ACP. O seu objetivo é ajudar os pais a melhorar a sua capacidade de tomar decisões sábias em situações difíceis relacionadas a seus filhos. Em outras palavras, como se manter são quando o pequeno Johnny derrama uma garrafa inteira de sabão para lavar louça no banho que você está preparando e a pequena Mary puxa sua perna e pede que você faça tranças em seu cabelo ao mesmo tempo em que tenta limpar a bagunça. A ACP promove a sensibilidade parental, ensinando os pais a terem empatia pelos seus filhos, aumentando sua capacidade de consciência e acolhendo as necessidades de relacionamento de seus filhos. Às vezes, quando as crianças agem de maneira difícil ou cansativa, estão, na verdade, enviando uma mensagem de que precisam de apoio emocional. Pode ser que não precisem de atenção parental, mas da conexão. Como discutido no capítulo 3, crianças são fisiologicamente concebidas para formar ligações estreitas com seus pais, seu porto seguro na descoberta do mundo. Quando as crianças sentem medo ou insegurança, naturalmente se voltam para os pais como sua principal fonte de tranquilidade e conforto.
Quando se sentem seguros, podem se engajar no importante processo de brincar, descobrir e aprender. Coleman aponta que uma das principais formas dos pais ajudarem seus filhos a desenvolver autoconfiança é pelo processo da sinfonia afetiva, que envolve combinar ou espelhar a emoção da criança. Quando o filho está chateado, os pais espelham as suas emoções, fazendo sons e expressões tristes, mas em seguida alteram as emoções do filho, adotando expressões e tons mais suaves. Por exemplo, uma mãe pode balançar seu bebê e sorrir suavemente enquanto ele chora, repetindo com calma: "Tudo bem, querida, tá tudo bem." A criança então ficará calma e tranquila. Os pais tendem a fazer isso por instinto e não estão conscientes de que, naquele momento, estão regulando as emoções de seus filhos. Se uma mãe com um bebê chorando se sente oprimida por suas próprias emoções, por que esse garoto maldito não cala a boca? Ele está me deixando louca. Ela não será capaz de ajudar o seu filho a se acalmar. Em vez disso, só vai deixá-lo mais chateado, porque a criança reflete a agitação dos pais. Quando respondemos à nossa própria frustração de forma compassiva, somos capazes de acalmar nossas próprias emoções turbulentas e, consequentemente, estamos mais aptos a ajudar nossos filhos a se tranquilizarem também. Eu vou falar para vocês, gente, isso daqui não é só com criança pequena, não. Eu acho que qualquer pessoa que tiver mais contato, mais conexão com a gente, acaba acontecendo. Eu vejo às vezes com o Dani, eu sei que, por exemplo, a Vanessa que mora com a mãe, né? A Regina que tem o pai muito, muito idoso, né? Que ela que cuida dele, está o tempo inteiro com aquela pessoa, morando com ela. Às vezes eu não acho uma palavra melhor, tá? Mas eu acho que é tipo uma simbiose mesmo, né? A gente não percebe, e aí é energético, não é mais físico, né? Como uma criança pequena. Eu acho que animais de estimação também podem ter isso. Às vezes eu sinto, se eu estou muito agitada, às vezes eu já notei algumas vezes, sabe, isso com menta, né, com gato. Então, às vezes você está bem, aí a pessoa chega, você começa a ficar agitada, você vai ver a pessoa que chegou que estava, né, daquele jeito e você entrou ali na coisa, né? Então, perceber que às vezes aquilo é sutil, né? Às vezes não assim, tá nas entrelinhas, não é isso, você não está sentindo isso, você está só naquele meio, porque tem essa conexão muito forte com a pessoa, é bom, né? A gente perceber isso, porque ao mesmo tempo que você pode perceber e tentar fazer alguma coisa para ficar bem, para se desconectar um pouco, para se acalmar, perceber que aquilo é passageiro, aquilo é momentâneo, né? Porque se a gente não percebe, a gente engata numa briga às vezes, ou engata numa sensação de não estar bem, de tristeza ou de raiva, e aquilo vai passar, né? É só a gente não se prender nisso. E também por ter mesmo essa conexão maior com essa pessoa, né, com esse ser, se eu me acalmar, às vezes pode acontecer da pessoa também se acalmar sem eu falar nada, sem eu fazer nada, sem eu. Porque você regula, né? É como se tivesse. Sabe aquela coisa do. Se você coloca 2 copos, um com água gelada e o outro com água fervendo, vai ter uma hora que eles vão estar com a mesma temperatura, a temperatura ambiente, né? Então é meio isso. Eu sinto. Vocês sentem isso também? E tá falando só de criança pequena, mas eu não acho que é só com criança pequena. Eu vou tentar ficar bem calma para ver se funciona. Vou tentar ficar assim a pessoa mais serena do mundo. Depois eu conto para vocês se funciona.
Porque aqui tá tipo assim, a gente não pode nem a gente vive junto e não tinha que dar pelo menos um mês de distância um do outro para ver se melhorava a coisa. Mês. Então, assim, muita proximidade, né? Proximidade às vezes não é tão boa. E aí, assim, eu noto que vai embalando. Um vai ficando irritado, o outro vai ficando mais, o outro vai. E aí vai virando uma bola de neve. E no meu caso, quem tem que acalmar sou eu, né? Porque ele não tem essa consciência. Então, eu acho que eu tenho. Agora, eu só não sei como fazer isso ainda. Mas eu acho que eu tenho que acalmar muito, para ver se ele acalma também. Mas tem essa sintonia mesmo. Parece que você fica irritada, a outra pessoa fica e vira um trem. Pode falar. Mas, Jô, você falando nessa questão, né, da sintonia, da energia mesmo, eu comecei a reparar que até meus cachorros, às vezes, se eles estão agitados, eu fico. Se eu fico calma, eles também ficam. Então, até nisso eu já comecei a reparar. É interessante isso também. E às vezes também a situação é mais difícil, né? Às vezes é um momento que a pessoa não está bem no dia ali, né? Sei lá, o trabalho deu errado e aí a pessoa já chega mal, né? Mas às vezes são fases, né? Como a Rê colocou. E aí é uma prática mesmo, né? Espiritual, assim, né? Você olhar e, assim, eu acabei de sair de um... Acabei de sair, não, foi até umas 5h30, né? Um encontro um estudo de uma apostila, assim, né? E aí, estava falando sobre essa visão nossa, né? Essa forma da gente perceber o mundo, meio que olhando por trás do de trás. Então, você está vivendo uma situação muito difícil. E aí você fala, bom, essa situação está difícil por causa daquilo outro, eu estou me sentindo assim, eu vou me acolher, eu vou tentar resolver, eu vou tentar me acalmar, e aí a coisa está pior e vai piorando, e você não sabe o que fazer, e aí tá nessa situação, né? E aí entra naquilo que eu falei no início, né, da nossa visualização. Tipo assim, quem que está sofrendo? Porque tem uma diferença, assim, né? Qual é o papel que está sofrendo? Qual é a identidade? Qual é a persona que está sentindo a dor, né? Então, às vezes, pode ser o papel de filha, pode ser o papel de mulher, pode ser o papel de profissional. E aí, quando você percebe isso, em primeiro lugar, por exemplo, vou pegar o exemplo da Rê, né? Que ela cuida do pai dela, então seria o papel de filha. Então, é o papel de filha que está enfrentando uma situação difícil e está com essa dor, com esse sofrimento. Mas o papel de mulher tá bem. O papel de mãe tá ok. O papel de dona de casa, ok. Se a gente não perceber isso, a gente começa a deixar tudo meio que, como é que fala? Contaminado. Aí eu acho que eu não tô bem. Mas não sou eu que não tô bem. É essa parte de mim, é esse papel. Se eu não percebo isso, eu começo a criar confusão com todos os outros papéis, aí acontece a mesma coisa, né? O outro, eu tô mal, aí o outro chega, sente que eu tô mal, começa a ficar mal também. Eu faço isso com os meus papéis também, com as minhas personas também. Aí o papel de filha tá mal. Aí eu não percebo e começa a criar confusão com o meu marido, começa a criar confusão com a minha filha, começa a criar confusão com a minha irmã, começa a criar confusão com a minha, sei lá, né? Isso é interessante, porque aí, de alguma forma, pode dar um alíviozinho também, em alguns momentos,
E o negócio de olhar por trás de trás é assim, que foi o que eu achei muito legal o exemplo, né, que deram hoje. É como se fosse uma novela. Então você está assistindo a novela e você está se envolvendo com a novela. Então você chora junto com a personagem principal, você fica com raiva do vilão e você tá ali assistindo aquilo, mas você está vivendo aquilo, né? O que a gente teria que fazer? Olhar para a novela e falar: nossa, como será que montaram esse cenário? Nossa, essa maquiagem, quem será que fez? Como será que fizeram? Será que demorou muito? E começar a olhar esses detalhes que passam despercebidos, porque a gente está tão envolvido com aquela parte, mas, mas tem tanta coisa acontecendo ali que eu mesma não olho, né? Então é a mesma coisa para a realidade, assim, é treinar esse olhar. O que está por trás disso, né? Eu estou vivendo um papel numa novela. Então, eu sou a atriz, eu não sou o papel, né? Além desse papel, eu sou uma pessoa que faz milhares de outras coisas e sente outras coisas e tem desejos outros, né? Então, se você faz isso com você, você começa a perceber isso no outro também. O quanto que ele se deixa levar por um outro, por um papel específico e confunde tudo, né? O quanto que ele é muito maior do que aquilo, né? Dentro até de um plano, de um tempo de vida, né? Mesmo dentro de um tempo de vida, a gente não precisa nem pensar em outras vidas, né? Quantas outras coisas essa pessoa já fez, e já viveu, e já sentiu, e já quis, e depois não quis mais, e mudou o pensamento, e é outra agora, outra pessoa, e tem outras exigências, né, que o mundo faz, e então você começa a abrir um pouco a sua visão. Isso pode ajudar. Então, o que eu sinto? Que quando a gente está num momento mais tranquilo, sabe? Dormir bem, comer bem, as coisas estão mais tranquilas. É nesse momento que eu vou fazer isso. Olhar por trás, do de trás, olhar para os detalhes, olhar para o que é maior, para o que é mais amplo, como se eu estivesse subindo no palco e olhando por trás da cortina, sabe? Lá para o camarim, para a coxia, sei lá, né? É nesses momentos onde as coisas estão bem. Porque quando o bicho pega, é muito difícil de fazer isso. Então a gente tem que começar a treinar antes, quando a coisa tá ótima, tá tudo bem. Porque aí quando o bicho pega, eu tenho mais chances de já ter treinado esse olhar, né? E não me deixar levar. Mas invariavelmente vai ter uma hora que a gente vai se deixar levar. Então o que faz, né? O que a gente faz? Eu acho que a primeira coisa é perceber a novela. Perceber é um drama, às vezes é uma comédia, às vezes é um romance, às vezes é um filme policial, às vezes é um terror, sabe? Até isso dá pra gente ver. E dar risada, né? E tentar deixar isso um pouco mais leve, assim. Mas é uma intenção de fazer isso, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Tá, vou continuar até o exercício, vamos lá. Considere a situação em que um dos meus alunos de pós-graduação, Pittman, enfrentou meses atrás. Ele e sua esposa, Mary Lee, recentemente tiveram uma menina. Como resultado, seu filho Finn, de 3 anos de idade, começou a apresentar comportamentos desafiadores. Um dia, quando chegou em casa, Pittman encontrou seu filho, que já ia ao banheiro sozinho,
fazendo xixi na parede da sala de estar. Quando Pittman o repreendeu, o menino se virou para o pai, lançou-lhe um sorriso maligno e disse: "Eu te odeio." Por sorte, Pittman pratica a autocompaixão. Embora qualquer um entendesse se tivesse perdido a paciência, ele foi capaz de permanecer calmo. Respirou profundamente. Ele dormiu bem esse dia e ele se alimentou bem. Aí ele continuou, ele conseguiu respirar profundamente algumas vezes e deu-se compaixão para encarar o momento difícil e desafiador. Isso o ajudou a se reorientar e a se lembrar de que, para além das aparências, Finn não estava simplesmente sendo mal criado. Seu filho estava realmente sofrendo bastante com a emoção humana do ciúme, e aos 3 anos de idade não estava preparado para lidar com isso. Eu com 43 não estou não, né? Com ciúme. Imagina a criança de 3. Em vez de sentir raiva de Finn, portanto, Pittman se sentou e pôs o braço em seu ombro. Em primeiro lugar, reconheceu os sentimentos de frustração do filho com a mudança na rotina com a mudança na rotina familiar. Eu sei que está sendo difícil para você agora, que a sua irmãzinha ocupa tanto a nossa atenção, mas sua mãe e eu te amamos mais do que nunca. O mau humor de Finn, assim como o seu, começou a sumir quase instantaneamente. Pittman até achou graça da situação, sabendo que teria uma boa história para contar no futuro. Quanto mais Finn se sentir seguro quanto ao amor e ao apoio dos seus pais durante o período de adaptação à irmãzinha, especialmente quando não agir corretamente, mais ele vai perceber que o amor de seus pais é inabalável, apesar de as paredes correrem o risco de ficar um pouco manchadas. E aí é isso, né? Às vezes a gente não consegue ter esse olhar para o sofrimento do outro, porque a gente está olhando, essa pessoa está fazendo mal para mim, então eu estou olhando sempre de uma forma autocentrada. É comigo isso. Ele não precisaria, ele não deveria me tratar assim, ou qualquer coisa assim, né? Mas você não sabe qual é o grau da dor que a pessoa tá também, né? E tudo bem se a gente tiver momentos ali em que a gente não conseguir ver, de a gente estiver muito mal mesmo, né? Mas de vez em quando a gente consegue ver, e é bom quando acontece. Exercício 2. Usar o canto do carinho com seu filho. Crianças pequenas frequentemente expressam grandes sentimentos, como choro e ataques de raiva. Quando se sentem mal entendidas, ignoradas ou limitadas pelo não dito por seu pai ou mãe. Quando seu filho exagerar ou estiver fora de controle, você pode usar o cantinho do carinho para ajudá-lo a se acalmar. Este é o oposto do cantinho do castigo. Embora você possa supor que o comportamento do seu filho seja proposital, muitas vezes ele evidencia a necessidade da criança de se reconectar e lidar com emoções fortes de uma forma segura, e seu filho pode precisar de ajuda para isso. Antes de iniciar a prática do canto do carinho, certifique-se de que você está calmo o suficiente para ser sensível às necessidades do seu filho e ajudá-lo a ganhar segurança. Se precisar acalmar suas próprias emoções primeiro, tente enviar compaixão por si, por suas emoções difíceis, ou respirar profunda e conscientemente algumas vezes. Você pode dizer a seu filho que precisa de 10 segundos sozinho para se acalmar, mas se certifique de voltar quando disse que o faria. Escolha um local específico para o canto do carinho. É melhor que seja um local neutro, como uma cadeira ou almofada que possa ser colocada em qualquer lugar para não perturbar os outros membros da família. Esse é o lugar onde seu filho
onde você e seu filho podem se sentar juntos para observar as mudanças de sentimento. Convide seu filho para o canto do carinho. Se ele estiver emocionalmente fora de controle e apresentar perigo para os outros, talvez precise de ajuda para chegar lá. Mantenha o tom de voz firme, reconfortante e gentil. Observe seu filho de perto. Repare em seu comportamento. Tente adivinhar o significado e os sentimentos por trás da sua atitude. O que está realmente acontecendo? O canto do carinho permite que o sentimento de seu filho possa ser sentido e aceito. Ele mostra que você está disposto a ajudar seu filho e que seu amor significa estar receptivo para aceitar as emoções da criança, mesmo as mais difíceis. Mantenha-se responsável de forma simpática e conectada. Seja presente e sensível. Isso tem um efeito calmante sobre as crianças. Pode levar algum tempo para que seu filho se acalme, se ele estiver sobrecarregado pelas emoções. Quando a criança estiver calma o suficiente, ajude-a a descrever seus sentimentos. Você pode dizer: parece que você está lutando com isso, ou isso parece difícil. Você está com raiva ou com medo, triste. Aguarde a resposta. Escute bem, valide e aceite o que o seu filho disser, ou o seu silêncio. Em seguida, fale sobre seus sentimentos. Rapidinho. Aqui também é interessante porque você está sendo curiosa, na verdade. Né? O que está acontecendo com você? De verdade, não cobrando, mas assim, realmente estando nessa intenção, nessa disposição de falar: o que está acontecendo? O que você está sentindo? Né? Em seguida, fale sobre seus sentimentos. Use frases como: quando você faz tal coisa, quando você fez tal coisa, senti, o nome da emoção, surgindo em mim. Não espere um pedido de desculpas, apenas comunique seus sentimentos naturalmente e sem tom de acusação. Esse sem tom de acusação é um negócio de você, é um negócio da ação irada, né? Que é assim, não é a ação raivosa, é você fez algo de ruim para mim. Você não é para você fazer isso comigo, né? A ação irada é: você fez um negócio que vai te prejudicar. Não é só comigo, é você mesmo. Né? Por isso que você não espera um pedido de desculpas aqui, né, que ela fala. Quando você fez tal coisa, eu me senti com raiva, mas está sendo ruim para você. Quando seu filho estiver conectado e calmo o suficiente, ajude-o a encontrar outra atividade para mudar o seu humor, ou simplesmente vá em frente com os planos normais para o dia, hora de dormir, de ir para a escola, de comer, etc. Ai, pais de adolescentes, o próximo. Ai, meu Deus, acho que eu vou ler antes. Não vou esperar até segunda, não. Que vem. Ai, meu Deus. E aí, gente, o que vocês têm para dizer de tudo isso? Tem alguma coisa, assim, em primeiro lugar, tem alguma coisa que vocês leram? Você fala assim: posso usar isso com aquele adulto também. Não vou usar só com as crianças, não. Né? Ou que você lembra da sua infância, ou que você lembra da infância de um filho, de uma filha. Você fala assim: fiz tal coisa, foi mais ou menos isso. Ou fiz totalmente o oposto, não rolou, né? Sei lá. Fala, Rê. Agora eu vou contar uma coisa engraçada para descontrair. Como a Cláudia falou, na minha época de criança, minha mãe, qualquer coisa, ela olhava, a gente já sabia. Se alguém oferecesse alguma coisa de comer, a gente estava na casa de alguém, a gente olhava para ela, o olhar, a gente falava: não, muito obrigada, né? Não quero, morrendo de vontade de comer. E já sabia que ia acontecer ela chegasse em casa no olhar dela.
Aí eu lembro da Maria Laura criança, e eu olhando para ela, ela fazendo uma coisa feia, assim, eu olhando para ela, ela olhou para mim na frente de todo mundo e falou assim: você tá me olhando com essa cara feia? Quer dizer, não adiantou a mesma técnica, já quebrou minhas pernas ali, sabe? Não teve, não adiantou. Tinha que desenhar, não adiantava só olhar outra criação, né? Mas em certos pontos foi muito bom, porque não consegui reprimir ela, como eu fui reprimida, né? Ela começou a me educar também, não só eu educar ela. Eu lembrei disso na hora que você estava falando. Eu achei, agora na hora eu fiquei, né, com muita vergonha, com raiva, né? Tem o tal do ego, a gente fala, nossa, né? Mas agora assim, me faz rir toda vez que eu lembro disso. Uma coisa que eu acho legal nisso, Rê, que eu ouvi uma vez da Mari Cogzel falando, né? Às vezes a gente faz um negócio, né, com os filhos, é, como é que eu vou explicar? Para não ter que contar a história inteira, né? Que senão, tipo assim, que nem vai, você passou por isso várias vezes da sua mãe olhar com uma cara ali e a sua reação é, vou ficar quieta para não, né, levar bronca. Aí você faz a mesma coisa para sua filha, só que a sua filha mostra para você que existe outra reação possível. Então, é isso também, né? É assim, talvez você precisava mais inconscientemente que aquilo tivesse acontecido para você se libertar e falar agora eu também posso fazer isso, né? No mundo, quando o mundo fizer cara feia para mim, eu posso falar, escuta, por que que você tá, né? Então, eu acho bonito isso, sabe? Foi o que ela falou para mim. Ela falou assim, às vezes É, isso que eu achei, assim, na situação, acho que eu até já contei para vocês uma vez, que eu fui muito violenta com a forma que eu lidei com a Lu, e eu não sou assim, né? Foi bem, assim, um momento específico, assim. E aí ela falou, e depois eu cheguei para ela e pedi desculpas e tal, e ela, imagina, mamãe, pequenininha, né? Não precisa pedir desculpa, assim. E aí ela falou, você precisava ouvir, né? Que era possível, né? Que aquilo que você viveu, que não foi legal, e você precisava ouvir dessa figura da mãe, desculpa, sabe? Mesmo que você ali estivesse fazendo isso com a Luísa, né? Uma coisa assim, sabe? Aí eu fiquei com isso na cabeça, foi bem, bem assim, importante quando aconteceu para mim, assim. Márcia, pode falar. É interessante a forma que esse capítulo aborda essas questões, porque eu estou vendo aqui que eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que aplicar tudo isso aqui com meu filho, mesmo adolescente, porque na infância, pouquíssimas coisas eu apliquei na infância dele, né? Porque quando eu olho para trás, eu vejo assim, meus pais vieram de uma educação extremamente rígida, onde não se podia manifestar absolutamente nada, nenhuma vontade, né? Mas a minha mãe mesmo, meus tios contam as aventuras que eles faziam para poder viver alguma coisa dentro de toda aquela limitação. Aí eles trazem para minha geração e da geração das minhas irmãs, né, os filhos desses pais vivendo num ambiente que eu não sei, né? Vou dizer que parecia que era comum a gente na escola. Ai, ontem eu fiquei de castigo. Ai, eu também. Ai, isso. Ai, aquilo. A gente trazia, né, os amiguinhos ali. Ah, você tá triste? Minha mãe brigou comigo. Por quê? Ah, eu apanhei. Ah, isso. Vamos lá para casa brincar? Não posso, tô de castigo. E às vezes, como a Regina trouxe, meu Deus, gente, a Regina e a Cláudia, né? Esse negócio do olhar
era uma coisa de louco. Você estava na casa de alguém, estava na rua, o beliscão ou aquele olhar fulminante já falava, ih, meu Deus. Chegava em casa, já era, não tinha, mãe me perdoa, mãe desculpa. Aí se pedisse mais desculpa, piorava a situação. E lendo isso aqui, eu falava assim, gente, como é que eu poderia agir de uma forma diferente com meu filho sem saber? Então, algumas coisas que eu saí dessa linha foi meio que um instinto, e aí vou trazendo da minha experiência de família. Uma das minhas irmãs continua replicando isso, né, não saiu ainda desse lugar, e lendo isso agora, falo, caramba, aí a minha filha caçula já pegou diferente, porque eu já estava num processo, e hoje eu olho isso aqui e falo, ainda tem algumas coisas que, quando a gente agora, né, adulta, que eu entendo que tem questões da criança ferida, vamos ver se ainda eu consigo aliviar um pouco para o meu filho, né, aquele sofrimento. Eu já cheguei a pedir desculpa para ele uma vez, a gente estava conversando de comportamentos que eu tinha, ou até de coisas. Às vezes a gente trabalhava a semana inteira, cansada, exausta, aí saía para. Ah, não vamos almoçar hoje em casa, vamos sair. Aí chegava no restaurante, era aquele auê, que só faltava subir no teto, e aí você ia dando. O que você quer? Isso? Tó, tó, tó. E educação, orientação zero. E eu percebo que isso em algumas situações de decisões dele acabou prejudicando esse comportamento que a gente tinha. E era assim, não, cara, não tenho como lidar com isso aqui agora. Tó, o que você quer? Tó. E é difícil assumir que em alguns momentos fui negligente, fui violenta, repliquei algumas situações. É acreditar que é tempo para tudo, né? E construir uma nova história. Que bom que ainda dá tempo. É, porque, assim, da mesma forma que a gente às vezes se preocupa, né? Ai, como é que ele vai ficar? Como é que ela vai ficar depois adulta, né? Vai lembrar do que eu fiz, sei lá, alguma coisa assim. Vai ter que fazer terapia depois, né? Mas, primeiro, que às vezes as coisas que a gente acha que são o problema, elas não vão nem lembrar. Nem fez diferença, né? E quando a gente percebe que assim a gente não, a gente é super falível. A gente é mãe e pai. Quem disse que a gente é sábia ou, né, que a gente sabe o que tem que fazer? A gente não sabe para a gente. Como é que a gente vai fazer para eles? Saber assim, né, para eles. Quando a gente começa a admitir isso e fala, não, beleza, eu vou fazer o melhor que eu puder agora, e talvez daqui a um ano eu olhe para trás e falo, nossa, aquilo que eu fiz não estava, poderia ter sido diferente, mas assim, era o melhor que eu fazia, podia fazer naquele momento, né? Quando você começa a dar esse alívio para você, isso a gente começa a fazer, a gente começa a aliviar também para os nossos pais, né? A gente começa também a aliviar, não querer cobrar tanto, porque a gente cobra muito, né? Eles fizeram isso, fizeram muito disso, pouco daquilo, falavam aquilo e me privavam de não sei o quê, ou, né, não consideravam tal coisa em mim, ou a gente cobra tanto deles assim. Então, acho que quando a gente é pai, mãe, ou tem uma criança por perto, assim, você começa a perceber que você também não sabe o que você está fazendo. Está fazendo o seu melhor, assim. Então, você fala, ai, sabe, é isso, né? As coisas começam a ficar talvez um pouco mais tranquilas, né? Não- eu ia falar, mas nem sei, eu vou falar, tá? Mas é meio estranho, mas assim, tipo assim, eu tenho sorte, não tenho sorte, mas eu tenho sorte, que meus pais já morreram, né?
E aí é mais fácil de ir relevando e olhando as coisas de uma forma diferente, é mais tranquilo, porque eles não têm mais BO que eles possam causar, né, agora, assim, de confusão, assim, de treta e, né, depois de adulto. Mas eu acho que dá para a gente fazer isso não só depois que eles morrem, né? É mesmo esse olhar para perceber que está todo mundo tentando. Está todo mundo tentando, né? Gente, vamos lá, então. E aí a gente volta semana que vem para falar dos aborrecentes. Não é aborrecente, não, é adolescente, gente. Tá? E aí a gente vai se falando então, qualquer coisa que vocês precisarem. Lá no grupo também, se quiserem compartilhar mais alguma coisa. Tá bom? Espero que vocês estejam bem. Boa semana para vocês. Beijos. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então tá, beijos. Até semana que vem, gente.